Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 16 de dezembro, entramos na última quinzena de 2021. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Proteção para as crianças. Vacinação dos pequenos com a Pfizer está autorizada. Veja por que o imunizante é seguro. Alerta na saúde. Influenza A preocupa autoridades do Rio Grande do Sul. Vírus provocou surtos no Rio de Janeiro e São Paulo. Saiba como se proteger do gripão. Mistério no Vale do Paranhana. Adolescente de Parobé está desaparecida há uma semana. Eu não tenho mais nem lágrima para chorar, porque eu estou muito triste, muito arrasada. Já já, os detalhes da investigação. E a nossa torcida é por boas notícias. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E nós começamos a segunda edição de hoje falando sobre o combate da ciência à pandemia. A Anvisa, gente, aprovou hoje a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos de idade. E nós vamos direto à redação conversar com a Gabi Lerina. É uma ótima notícia, né, minha amiga? Um alívio para muitos pais e mães dos pequenos. E a Catarina é uma delas, né? Boa noite, Gabi. Boa noite, Chamalha. Ela tá quase lá, viu? Ela tem 4. Por um pouquinho que ela não vai entrar. Mas é o seguinte, é uma informação muito importante, muito aguardada aí por dezenas, milhares de famílias em todo o país, né, Chamalha? Esta permissão veio depois de uma análise técnica da Anvisa, que afirmou o seguinte: esta vacina, ela é segura e eficaz para esse público infantil. Mas é uma vacina completamente diferente. A sua composição é muito diferente daquela que vem sendo aplicada para o público acima de 12 anos. Olha só essa arte que nós preparamos para que você em casa fique sem qualquer tipo de dúvida. Vão ser aplicadas 2 doses com pelo menos 21 dias de intervalo entre elas. E cada aplicação vai corresponder a 1/3 da quantidade de imunizante utilizada no público acima de 12 anos. Outra informação muito relevante, Chamali, a tampa da ampola é diferente da cor da ampola que vem sendo utilizada, vai ser laranja. Isso para facilitar a identificação tanto das equipes de saúde como também dos pais, dos responsáveis que forem levar as crianças para receber a vacina e se proteger contra a Covid-19. Hoje à tarde eu conversei com o pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Juarez Cunha, sobre essa situação e sobre a eficácia dessa vacina. Vamos aos detalhes, vamos lá. Nos Estados Unidos, mais de 5 milhões de crianças nessa faixa etária já foram vacinadas e a vacina tem se mostrado extremamente segura. Então, eventos adversos leves podem acontecer e eventos adversos raros graves são raríssimos. Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Pediatria, de Infectologia, de Pneumologia, sim, de que devemos vacinar as crianças porque será oferecida uma proteção não só para a criança, mas também para a coletividade. A grande questão agora, Chamali, é a partir de quando? Pois a Secretaria Estadual da Saúde afirmou que está aguardando informações através do Ministério da Saúde para determinar a partir de quando. Mas a Prefeitura de Porto Alegre já anunciou hoje à tarde que pretende começar a imunização desse público de 5 a 11 anos no mês de janeiro, ou seja, então, virando agora o ano de 2022. Olha, o total desse público representa 8,4% da população aqui do Rio Grande do Sul. É pouco menos de 1 milhão de pessoas com 5 a 11 anos que vão poder, então, se proteger contra a Covid-19, Chamali. Quase 1 milhão de gauchinhos que já começam o 22 com uma boa notícia, né, minha amiga? Agora a gente vai para um segundo assunto que é do tema da saúde. E é um assunto que preocupa, ainda mais neste fim de ano
que é a influenza A. Como a gente pode se proteger desse gripão que já passou por surto lá em Rio e São Paulo, Gabi? É isso, Chemalha. Olha, nossa intenção não é fazer nenhum tipo de alarde, mas é fazer com que as pessoas prestem atenção, porque é o seguinte, viu? Hoje, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou 13 casos da influenza A, ou seja, da gripe. E o subtipo é H3N2, que é o mesmo responsável por surtos que estão acontecendo na região sudeste, mais especificamente no Rio de Janeiro, em São Paulo, e também já há casos registrados no Nordeste, como, por exemplo, na Bahia, Chamali. Os casos aqui no Rio Grande do Sul confirmados aconteceram em Cachoeirinha, Pelotas, Porto Alegre, São Francisco de Paula, Sapiranga e Viamão. Não houve mortes. Agora, como é que se faz para prevenir? A mesma coisa para poder evitar de se contaminar com coronavírus. Fazendo o quê? Utilizando máscara de proteção, cuidando com as aglomerações, aumentando a higiene das mãos, utilizando álcool gel. Outra coincidência com a gripe são os sintomas, que são muito semelhantes, Chamali. É dor de cabeça, aquele cansaço, dor de garganta. Por isso também é importante que as pessoas testem. Eu também conversei sobre isso e sobre a vacina da gripe, novamente com o Dr. Juarez. Vamos conferir. A vacina gripe ela é desenhada para o ano. Então, o grande problema é que essa cepa que está circulando é uma cepa um pouco diferente da composição que a gente tinha para 2021. Ela estará na vacina de 2022. É muito importante termos uma vacina com a composição atualizada. Enquanto não tivermos, dá para fazer a vacina atual. Quem fizer a vacina atual, quando chegar a outra, deve fazer também. O recado é, vamos reforçar as medidas não farmacológicas. É exatamente isso, é cuidar da saúde, máscara, álcool gel e evitar ao máximo as aglomerações. Agora vem aqui nessa câmera porque o nosso assunto é esporte. O dia foi quente para a dupla Grenal. Teve jogador renovando o contrato, mais din-din, mas também um certo mistério no ar. Confere aí. Uma quinta-feira agitada. No Inter, Vitor Cuesta renovou o contrato. Ele tinha vínculo só até o meio do ano que vem e já era especulado para ir para o São Paulo. Quem também está sendo sondado pelo time do Rogério Ceni é o Douglas Costa, que tem tudo para definir a saída do Grêmio nas próximas semanas. Falando em sair do Grêmio, 3 jogadores já foram: Diego Souza, Rafinha e Cortez. Nenhum deles vai renovar para jogar a Série B. Outro que deve seguir o mesmo rumo é o Alisson, sondado em Santos e Ceará. E no comando, o Grêmio vai ter Wagner Mancini. Mas e o Inter? Diego Aguirre foi demitido. Ganha cerca de R$1 milhão de rescisão. Mas o novo técnico ainda é um mistério. E agora a gente fala de um caso, um drama lá no Vale do Paranhana. Um mistério que desafia a polícia. Isso porque uma mãe chora pelo desaparecimento da filha. Uma comunidade inteira está mobilizada para saber o que aconteceu com a Eduarda. Veja na reportagem da Luciane Coma. Familiares e amigos de Eduarda Borges Fagundes fizeram uma manifestação na comunidade. Eles pedem ajuda para encontrar a garota. Bruna conta que a família não tem pistas do paradeiro da irmã. Ela sempre teve a vida livre, ela ia em festa, era uma guria que curtia a vida dela. Então não teria o porquê ela se esconder. Moradora de Parobé, a 80 quilômetros de Porto Alegre, a jovem foi vista pela última vez na casa de uma amiga, na noite de 9 de dezembro. Antes de sair da residência aqui em Parobé, Eduarda disse que se encontraria com um ex-namorado na cidade vizinha de Sapiranga. Desde então, ela nunca mais foi vista. A família registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento na segunda-feira, 4 dias depois do sumiço. O ex-namorado negou ter encontrado a menina. O celular da adolescente está desligado. O delegado vai pedir a quebra do sigilo telefônico e buscar câmeras de segurança para investigar o caminho percorrido pela adolescente. Como ela tinha uma vida social muito ativa, saía bastante com amigas, com rapazes, enfim, a família acreditava que ela fosse dar um retorno, né? Emocionada, a mãe de Eduarda faz um apelo. Eu não como mais, eu não durmo mais, eu não consigo mais caminhar minha vida
Tá sem sentido. Quem souber da Eduarda, vê a Eduarda, ligue para nós, liga a polícia, avisam, porque aqui é uma mãe desesperada, não tem mais nem lágrima para chorar. Porque eu estou muito triste, muito arrasada. É isso, gente. Qualquer informação ajude aí a trazer um pouco mais de esperança para a dona Mariclei. A gente torce para que as notícias sejam boas, a Polícia Civil está envolvida e a torcida realmente é para que a Eduarda apareça, dê notícias, seja onde estiver, né? Volte para casa. Essa é a torcida do SBT e de toda a comunidade lá da cidade de Parobé. E olha, a Polícia Civil cumpriu hoje 2 mandados de busca e apreensão na casa de suspeitos neonazistas. Ainda existe esse tipo de gente em pleno século XXI. Eles são investigados por usar as redes sociais para ameaçar e disseminar o ódio contra pessoas negras, homossexuais e judeus. É o destaque que abre o nosso giro de notícias. Os alvos foram um adolescente de 14 anos e um jovem de 21, moradores dos bairros Tristeza, na Zona Sul, e Rubem Berta, na Zona Norte da capital. Com eles, a polícia não encontrou materiais suspeitos, mas os 2 seguirão sendo monitorados. A operação foi comandada pela Polícia do Rio de Janeiro e aconteceu em 7 estados. Um homem foi morto com 4 tiros dentro do carro no bairro Parque dos Maias, na zona norte de Porto Alegre, na noite desta quarta-feira. Segundo a polícia, foi uma execução e pelo menos 2 suspeitos participaram do crime. Após os disparos, a dupla fugiu em um táxi. A polícia desmantelou hoje um grande esquema de clonagem de placas de carro no estado. 8 pessoas foram presas, entre elas o empresário licenciado pelo Detran, que atuava para os criminosos. Os investigadores descobriram também que as placas eram vendidas até pelas redes sociais. Em Erechim, o Corpo de Bombeiros interditou um bar por permitir o uso de material pirotécnico em uma festa. Além disso, os extintores de incêndio estavam fora da validade e havia falhas na iluminação de emergência. Vocês viram isso? As pessoas não aprenderam com tudo o que aconteceu em Santa Maria. Ainda tem gente utilizando equipamento pirotécnico dentro de casa noturna, casa fechada. Pois é desse assunto que a gente vai falar agora, porque o caso Kiss continua ainda repercutindo aqui no nosso estado. O juiz da Vara de Execuções Criminais lá de Santa Maria, Dr. Ulisses Lousada, autorizou os 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira a permanecerem na cadeia de São Vicente do Sul, pertinho de Santa Maria. A decisão ocorreu durante a audiência de custódia. Luciano Bonilha Leão se entregou ontem. Marcelo de Jesus dos Santos, na terça-feira. Os 2 dividem uma cela, estão isolados dos demais detentos. Elisandro Spohr está detido em Canoas e Mauro Hoffman na Grande Florianópolis. O Tribunal de Justiça começou hoje a julgar o habeas corpus que pode soltar os 4 condenados. O chamado mérito do habeas corpus preventivo. Pode soltar a qualquer momento, gente, porque a previsão é de que o resultado saia amanhã. Está pendente o voto de um dos desembargadores que ainda analisa o caso, portanto, caso Kiss repercutindo ainda hoje no Segunda Edição Notícias, né, se elas acontecerem, ou nas nossas redes sociais, através também do SBT News. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, um giro pelos postos de combustíveis do estado, onde a gasolina está mais barata. Hein, Guilherme Fadanelli? Chemali, é bom ficar atento, viu? Porque tem lugar em que basta andar uma quadra para encontrar uma diferença de 10 centavos. O preço baixou até lá em Bagé, que tem a gasolina mais cara do estado. E tem combustível sendo vendido por menos de R$6. Quer saber onde? Eu te conto depois do intervalo. Até já! Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. O assunto de hoje é cuidar do nosso corpo. E para isso, a Farmácias Associadas está ao nosso lado com 2 produtos da linha Santo Hábito. O primeiro é o Meta Slim, um suplemento alimentar que irá auxiliar no metabolismo energético. Ele também conta com um café verde,
cromo, vitaminas C e B3, além de L-carnitina, que auxilia na melhora do condicionamento físico, facilitando o gasto da gordura durante a prática de exercícios. O outro é o Triacalme. Ele tem L-triptofano, muito usado para auxiliar no combate à ansiedade e também para regular o sono. Além disso, ele tem vitamina B6, que ajuda no funcionamento do sistema nervoso, e magnésio, que promove um efeito analgésico natural. Você encontra os dois com um super desconto em toda a rede Farmácias Associadas, usando sempre o seu cartão de vantagens. Não vai perder, hein? E o nosso assunto agora é economia com uma pitadinha de preocupação. Isso porque os dados do IBGE mostram que o setor de serviços, que é um dos que mais emprega no país, caiu pelo segundo mês consecutivo e comprometeu o ciclo de recuperação dos negócios. Mas a notícia não é tão ruim assim. Confere aí. A auxiliar de cozinha encerra o ano de carteira assinada depois de ficar um período sem emprego. Fiquei uns 2, 3 meses parada e procurando, largando currículo. No restaurante onde ela trabalha em Porto Alegre, o movimento é quase o mesmo de antes da pandemia. O problema agora é segurar os reajustes pressionados pela inflação. Optamos por manter a clientela, ter um movimento bom e ganhar menos, O segmento dos serviços prestados às famílias, que abrange alimentação e hospedagem, foi o único que avançou. Os outros 4 grupos do setor de serviços apresentaram números negativos. Com isso, o volume total caiu mais de 1% em outubro em relação a setembro. Foi a maior queda para o mês em 5 anos. Por que esse cenário está acontecendo? Basicamente porque a atividade econômica como um todo perdendo força, os serviços que estão ligados a outras atividades também acabam perdendo força. A inflação é uma restrição natural ao consumo também de serviços. Ainda assim, o volume de serviços avançou na comparação com outubro de 2020 e no acumulado deste ano. A gerente deste hotel da Serra Gaúcha comemora a recuperação e projeta um 2022 ainda melhor com a volta dos eventos. No nosso último trimestre, nós tivemos um crescimento de 50% daquilo que foi realizado em 2020. Então, isso mostra como nós estamos otimistas e positivos para o próximo ano. E tem que ter esse otimismo mesmo, né? A gente segue na pegada da economia, especialmente aquela do dia a dia que interessa ao nosso bolso. Depois do anúncio da Petrobras de redução no preço de venda da gasolina nas refinarias, os motoristas já começam a sentir os efeitos no bolso. Muitos postos já baixaram os preços em diversas cidades gaúchas. Então vamos conversar ao vivo com o repórter Guilherme Fadanelli, que está lá em Caxias do Sul. Por aí já tem posto, Fadanelli, vendendo na casa dos R$5, meu amigo. É isso? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Pois é, olha, eu encontrei isso hoje de tarde, Chemali, e fiquei espantado quando eu vi lá no letreiro a gasolina sendo vendida a R$ 5,59 o litro aqui em Caxias. Claro, né, Chemali, que trata-se de um programa de cashback, mas quem está dentro desse programa está sorrindo de orelha a orelha, né? Quem não faz parte de nenhum programa desse tipo ou de fidelidade encontra o litro da gasolina comum sendo vendido aqui em Caxias entre R$ 6,53 e eu encontrei até R$ 6,89. Agora, se a gente for comparar, quando a gente falou sobre o preço dos combustíveis aqui no segunda edição, há cerca de 2 semanas, a gente já nota uma redução nos preços aqui em Caxias que oscila entre 10 e 20 centavos. Mas a nossa produção também foi atrás de outras cidades para fazer esse levantamento. A gente tem agora uma tela para mostrar aí, vamos começar pela região metropolitana de Porto Alegre, onde em Gravataí, dependendo do posto, a diferença pode chegar a 12 centavos. Em Canoas, ela é ainda maior, 18 centavos. Já na capital, nós encontramos gasolina comum entre R$ 6,60 e R$ 6,94. E aí tem um ponto bem interessante que chama a atenção. Se você andar 2 quadras para abastecer lá na Zona Norte, a economia pode ser de mais de 10 centavos o litro.
Nesse nosso levantamento não podiam faltar também as cidades que têm o litro mais caro do combustível aqui no Rio Grande do Sul. Em Gramado, aqui na Serra Gaúcha, nós encontramos aí postos com uma diferença de preço que pode chegar a 19 centavos. E em Bagé, lá na região da Campanha, a gasolina que estava custando R$ 7,96 agora está em R$ 7,89, mas tudo indica que o município deve continuar tendo aí a gasolina mais cara aqui do estado. Uma coisa bem importante a gente falar, Chemalha, é que essa redução, segundo a Petrobras, se deve à estabilização do preço do barril do petróleo no mercado internacional e também da cotação do dólar aqui no Brasil. Agora, importante também a gente lembrar, né, Chemalha, sempre vale pesquisa, aproveitar o 13º aí para encher o tanque do carro e ter um bom feriadão de fim de ano. Tá certo, Fadanelli, baita dica, obrigado, uma boa noite para vocês. E olha, gente, amanhã é dia de Natal Luz em Gramado. Eu subo a serra e às 11h30 no SBT Rio Grande, ao vivo de lá, do nosso estúdio. E às 7h20 da noite, Glauco Passa tá aqui e eu vou estar lá em Gramado, trazendo toda a magia do Natal Luz na cidade mais iluminada do nosso estado. A todos, uma ótima noite, SBT Brasil na sequência e amanhã a gente está de volta.